orar mais uma vez, depois iremos para a meditação. Oremos. Senhor nosso Deus e Pai querido, muito obrigado, ó Pai, por Tua graça em nossas vidas. Pedimos perdão por todos os nossos pecados. Te agradecemos, ó Pai, pelo privilégio que o Senhor nos deu de podermos Te louvar. Pedimos agora, Senhor Deus, pela meditação em Tua Santa Palavra, e possa vir trazer edificação para as nossas vidas. Possamos crescer na graça e no conhecimento do Senhor Jesus Cristo. Possamos, além de aprender, ó Pai, colocar em prática nossas vidas para a glória do Teu santo nome. Nós oramos agradecidos em nome do Teu Filho amado, nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Amém. Bem, irmãos, nós estamos fazendo um estudo expositivo no livro de Mateus, nos domingos à noite, e hoje vamos dar início ao capítulo 11. Mateus, capítulo 11. Só para quem não sabe ainda o que é um estudo expositivo, é um estudo que eu costumo dizer linear, né? Ele segue uma sequência. Você escolhe um livro e estuda todo aquele livro, expondo a palavra de Deus, assim como ela é. Assim como foi escrito, né, um determinado livro, seguindo toda aquela ordem, né, cronológica dos fatos que foram escritos e tudo mais. Então isso é um estudo expositivo. Você fazer uma exposição de uma maneira linear, sequencial, assim como foi escrito. E nós já estudamos aí 10 capítulos do livro de Mateus, e hoje vamos começar aí no 11º. Mateus capítulo 11, a partir do versículo 1. Mateus 11 e 1, diz assim a palavra de Deus. Ora, tendo acabado Jesus de dar estas instruções a seus 12 discípulos, partiu dali a ensinar e a pregar nas cidades deles. Essa cidade deles, né, estava ali na região da Galileia, né? Jesus estava pregando ali naquela região da Galileia. Os discípulos de Jesus também estavam pregando, né, em cidades judaicas e nas circunvizinhanças também da Galileia. Versículo 2, quando João ouviu no cárcere, né, onde João Batista estava, né, preso, falar das obras de Cristo, mandou por seus discípulos perguntar-lhe. Então João Batista ouviu, né, dos feitos de Jesus e pediu a 2 dos discípulos dele, os discípulos de João Batista, para ir fazer uma pergunta ao Senhor Jesus Cristo. E aí no versículo 3 está aí a pergunta. Quando os discípulos chegaram lá, né, ao Senhor Jesus Cristo, eles perguntaram: és tu aquele que estava para vir, ou havemos de esperar outro? E aí pode surgir uma dúvida, né? Por que João Batista perguntou isso? Será que João Batista estava fraquejando na fé? Será que João Batista estava assim duvidando daquela promessa que Deus enviaria o Messias, o Cristo, ao mundo, ou seja, o Redentor e o Salvador, o ungido de Deus? Será que João Batista estava na dúvida? A resposta é não, certo? João Batista não estava na dúvida. João Batista não estava oscilando na sua fé. João Batista só queria ter a confirmação. Por quê? João Batista, quando começou a apresentar Cristo, né, falar sobre o Senhor Jesus Cristo, ele estava apresentando Jesus como aquele que traria um castigo duro sobre a humanidade. Isso está lá em Mateus 3 e 12. Observe lá, Mateus 3 e 12. João Batista, né, falando a respeito de Jesus, ele diz: a sua pá ele a tem na mão, e limpará completamente a sua eira, recolherá o seu trigo no celeiro, mas queimará a palha em fogo inextinguível. Então João Batista vinha pregando que Jesus iria trazer esse castigo sobre a terra, né, sobre aquelas pessoas que não crescem no seu evangelho, ou seja, no evangelho do Senhor Jesus Cristo. Então João Batista só queria tirar a dúvida. Por quê? Porque a forma como Jesus estava agindo, né, desenvolvendo o seu ministério, deixou João Batista um pouco confuso. João Batista não estava oscilando na sua fé, ele estava um pouco confuso. Espera aí, eu ouvi, né, na profecia que recebi lá, as profecias, e vi e tudo mais, o recado de Deus que eu venho trazer para a humanidade é que esse Jesus que nós estamos esperando, ele vai trazer um castigo sobre a humanidade. E Jesus não está trazendo esse castigo. Então será que esse é realmente o Jesus que nós estamos
esperando, por isso que ele manda perguntar, né? Ele pede para perguntar: és tu aquele que estava para vir, ou havemos de esperar outro? Então, João Batista ele estava confuso porque Cristo estava desenvolvendo um ministério de cura e não de julgamento. E era lá na Galiléia, e não em Jerusalém. Então estava um pouco diferente aí do que João estava pregando. E não estava sendo bem recebido, né? Além disso, Jesus não estava sendo bem recebido pelo povo. Se Jesus vinha para trazer a libertação, né, castigo sobre os maus, aquele povo que estava oprimindo os judeus, então por que os judeus não estavam recebendo bem a Cristo? Então estava um pouco confuso. Vocês percebem que é até um pouco difícil de compreender o que eu estou falando? Né? Meio confuso, certo? Mas por quê? Aí onde vem o detalhe da profecia bíblica. Nós, quando vamos estudar a profecia, nós temos que estar muito atentos às citações, porque há tempo para todas as coisas. Então, há um tempo que Jesus viria ao mundo para realmente desenvolver aquele ministério que ele desenvolveu, de cura, libertação, né, uma pregação de amor e tudo mais, né? Arrependimento, reino dos céus e tudo. Um outro tempo, Jesus virá como agora um cajado de ferro, vem para julgar as nações, né? Ele vem como juiz realmente. Então, duas vindas diferentes. E é como se João Batista estivesse vendo só a segunda vinda. Aquele juiz que vai trazer um castigo sobre a humanidade que não crer nele. Aí você observa, o que trouxe a confusão foi o Senhor Jesus que trouxe a confusão, ou foi a falta ainda de conhecimento total da profecia que João não tinha, esse conhecimento total? O que vocês acham? O conhecimento de João, certo? Então João estava entendendo uma parte da profecia, e ele estava pregando aquilo. Ele estava errado em pregar aquilo? Que viria o castigo? Não estava errado. É porque naquele tempo que Jesus veio, não era esse tempo ainda. João estava anunciando já na segunda vinda de Cristo, tá? Quando ele vai vir realmente fazer essa separação, né? O trigo no celeiro e a palha em fogo inextinguível. Aquele juízo duro que realmente virá sobre as nações, né, que rejeitaram o Senhor Jesus Cristo, ou as pessoas especificamente, né? Deus não vai julgar uma nação inteira por causa de alguns que não creram, certo? Então seria errado interpretar, né, que essa pergunta de João Batista estava significando uma oscilação da fé dele. Não era isso. Ele estava só querendo compreender, porque ele pregava uma coisa e Jesus estava desenvolvendo outra. Quem estava errado? João ou Jesus? Nenhum dos dois, certo? Nenhum dos dois estava errado. Jesus estava fazendo o que veio realmente para fazer e João estava pregando sobre a segunda vinda de Cristo. Podemos dizer assim para tentar ficar mais claro, né? Por isso que houve essa confusão na mente de João. Não houve uma oscilação na fé e nem houve um erro de João ao pregar Jesus como um juiz, vamos dizer assim, certo? Versículo 4, Jesus vai responder, né? Disse-lhes: ide e anunciai a João o que estáis ouvindo e vendo. Interessante, né? Jesus não disse sim ou não, né? Eu sou esse que estava para vir, ou não sou. Ele não disse isso. É como se ele desse uma resposta para que as pessoas consigam interpretar o que ele está dizendo, compreender. Então ele disse: olha, anuncie o que vocês estão ouvindo e vendo. Os discípulos de João, eles foram testemunhas oculares daquilo que Jesus estava realizando, de todos aqueles milagres, aquelas curas, certo? Então agora, os discípulos de João, eles não tinham também essa dúvida que João estava tendo. Eles tinham a certeza de que Jesus realmente era esse Messias, aquele que estava para vir. Messias significa o quê? O ungido, o Redentor e o Salvador. Então Jesus era realmente esse ungido de Deus, o Messias. Em hebraico, né? Mashiach. Então ele era esse que estava para vir. Como os discípulos de João viram tudo aquilo, então eles podiam dizer com convicção a João Batista: João, realmente, Jesus é aquele que estava para vir. Não devemos esperar outro, é Ele mesmo. E o Senhor Jesus Cristo, né, na sua soberania, Ele só mostrou, Ele não precisou dizer, né, se era ou não. Ele disse: interprete.
compreenda se eu sou esse que estava para vir ou não. Vocês estão ouvindo e vendo. Então, Jesus ele não deu nenhuma explicação assim adicional a João Batista, né? Por quê? Porque Jesus ele conhecia a fé de João Batista. Ele sabia que João Batista tinha uma fé muito forte, muito firmada no Senhor. Que ele não estava oscilando na sua fé. Ele só queria realmente ter a plena convicção do que estava acontecendo. Versículo 5, né? Os cegos veem, os coxos andam, os leprosos são purificados, os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados e aos pobres está sendo pregado o Evangelho. Então, além de vários milagres que Jesus estava realizando, também estava sendo pregado o Evangelho. Somente para as pessoas pobres, né? Os ricos não tinham acesso, né? Era isso? Cuidado quando for interpretar a Bíblia, né? Porque você pode achar, então só os pobres ouviam, os ricos não? Não era isso que estava sendo ensinado aí. Não era uma classe social específica que estava ouvindo o Evangelho. Aos pobres de espírito. Aqueles que reconheciam realmente a sua pobreza espiritual. Que queriam realmente a salvação de Deus. Não pobre financeiramente falando. Porque se Deus tivesse mandado pregar só aos pobres de classe social, financeira, Deus estaria fazendo acepção de pessoas. E Ele não faz isso. Porque Ele amou ao mundo de tal maneira. Todas as pessoas do mundo. Independente de classe social. Certo? Então só para deixar claro aí, para não ficar aquela dúvida. Será que era só os pobres? E os ricos não vão para o céu, né? Aí junta com aquele outro texto que diz que dificilmente um rico entrará no reino dos céus, né? É mais fácil passar um camelo no fundo de uma agulha. Se você for juntar sem ter o entendimento realmente correto do que é isso que está dizendo, você vai pensar que os ricos não têm salvação, né? E não é isso. Né? Você observa que grandes servos de Deus, homens fiéis ao Senhor, né? Jó, ele era o maior dos do Oriente, era o mais rico. E ele era um homem reto, íntegro, temente a Deus e que se desviava do mal. Ele era tão fiel a Deus, é uma prova tão grande que ele era salvo, que é como se Deus tivesse esfregado nas ventas de Satanás. Né? Você está vendo meus filhos, como é que são? Os que são fiéis, é como Jó. De tanta fidelidade que Jó tinha a Deus. E ele era só o maior do lugar dele, o mais rico. Certo? Então, Deus não faz acepção de pessoas. Tanto faz ser rico, pobre, preto, branco, gordo, magro, careca, cabeludo, seja lá o que for, independente de qualquer coisa, o ser humano tem acesso à salvação. Ele só precisa crer no Senhor Jesus Cristo. Versículo 6 diz, e bem-aventurado é aquele que não achar em mim motivo de tropeço. Esse versículo, irmãos, ele é bem curto, mas traz uma lição bem profunda. Bem-aventurado significa o quê? Bem feliz, né? Bem feliz. Deus está dizendo na sua palavra que é feliz aquela pessoa que não tropeça em Jesus Cristo. Naquela época, né, algumas pessoas estavam tropeçando em Jesus Cristo, até religiosos. Não pode curar no sábado. E Jesus fazia curas no sábado. Mandou o homem carregar o leito no sábado. E os religiosos diziam que não podia. Então estavam tropeçando em Cristo. E outras coisas mais, né? Que não vou citar todas, questão de tempo, senão a gente vai se prolongar muito. Mas, de forma resumida, para ficar claro, se você tropeça em Jesus, você não é feliz. É isso que o texto quer dizer. Porque é feliz aquela pessoa que não tropeça, que não achar motivo de tropeço em Cristo. Se você anda tropeçando em Jesus, pela vida que ele teve, ou pelos ensinamentos que ele fez, alguma coisa, seja lá o que for na vida de Jesus, se você achar alguma coisa para tropeçar, no sentido de se afastar de Deus, você não é feliz. Feliz é aquele que não tropeça em Cristo. Esse sim é feliz. Ou seja, em outras palavras, você é feliz se você crê no Senhor Jesus Cristo. Se você entregar a sua vida a Ele, aí você encontra a verdadeira felicidade. Do versículo 7 até o 18, né, Jesus aqui ele vai dar um testemunho a respeito de João Batista. Interessante. Né? No momento antes, João Batista estava apontando para Jesus, né, falando sobre ele, dizendo que não era digno nem desatar as correias das sandálias.
convém que Jesus cresça, né, e que João Batista diminua. Ele falou isso, o próprio João Batista. Né? E agora o Senhor Jesus Cristo vai falar a respeito de João. Então, em partindo eles, passou Jesus a dizer ao povo a respeito de João: que saístes a ver no deserto? Um caniço agitado pelo vento? Será que alguém assim, sem valor algum? Não, né? Sim, que saístes a ver? Um homem vestido de roupas finas? Ora, os que vestem roupas finas assistem nos palácios. Mas para que saístes? Para ver um profeta? Sim, eu vos digo, e muito mais que profeta. É como se Jesus estava querendo falar, vou falar com outras palavras, né? Vocês estão vendo a simplicidade de João? Mas ele é mais do que um profeta. Ou seja, não olhe pela aparência. Não julgue as pessoas pela aparência, pelas vestes, pela simplicidade, pela humildade. Às vezes é maior do que aqueles que vocês estão respeitando. Ou seja, os profetas eram respeitados pelos estudiosos, né, da Bíblia. E João era maior do que os profetas. Só para você ter uma ideia. Então, cuidado ao julgar as pessoas, né? Muito cuidado. Não julgue pela aparência, não julgue às vezes pelo que a pessoa diz, como ele diz, né? A forma como comunica alguma coisa. Tente olhar a essência da pessoa, a vida com Deus. Isso sim é a forma correta de julgar, né? Entre aspas, que a gente não tem autoridade para julgar ninguém. Mas no sentido de você ter uma aceitação daquela pessoa ou uma rejeição. Observe o quanto que aquela pessoa é fiel a Deus. Aí sim é a maneira certa de você observar a vida de uma pessoa. E não pelas roupas, não pelo que veste, não pelo que usa, pelo carro, a moto que anda, a bicicleta, mas pela essência da pessoa. O amor e o temor que essa pessoa tem a Deus. Este é de quem está escrito: eis aí eu envio diante da tua face o meu mensageiro, o qual preparará o teu caminho diante de ti. Em verdade vos digo, entre os nascidos de mulher, ninguém apareceu maior do que João Batista. Mas o menor no reino dos céus é maior do que ele. Bem interessante essa declaração, que vai complementar e trazer o entendimento também do versículo 9. Quando no versículo 9 ele diz, sim, muito mais que profeta. Aí diz, entre os nascidos de mulher, ninguém apareceu maior do que João Batista. Aí nós vamos entender agora por quê. Por que João Batista foi colocado acima de todos os nascidos de mulher, exceto Jesus, lógico, né? E dos próprios profetas. João, ele era maior do que os profetas porque ele, de fato, viu com seus olhos e participou pessoalmente do cumprimento de profecias, né, que eles, os profetas, haviam apenas profetizado. Os profetas só receberam a revelação de Deus e escreveram. João viveu isso. Ele viu, conviveu com Jesus ali na época de Jesus, né, e viu as profecias se cumprindo na própria vida dele. A profecia falava que ele ia anunciar, preparar o caminho do Senhor. E ele era um cumprimento também de uma profecia. Por isso que diz que ele era maior do que todos os nascidos de mulher. E até muito mais do que um profeta, né? Ele era um profeta e muito mais que profeta. Ele viveu, ele conviveu ali entre Jesus e viu o cumprimento de profecias. E ele era o cumprimento de uma profecia também, né? Isso não quer dizer, irmãos, que ele é melhor do que os outros. É como essa questão de ser maior ou menor, compete a quem fazer? Ao Pai, né? Vocês lembram quando 2 discípulos chegaram lá para Jesus, não foi? Um à direita, um à esquerda. Não, isso não depende de mim, compete ao Pai, né? Então, Deus foi quem quis chamar João Batista para esse ministério e dar um destaque a ele. Foi Deus quem quis fazer isso. Não é porque João Batista era melhor do que os outros. Então, quando fala nesse sentido, o que eu entendo é que Deus quis colocar João Batista em uma posição superior, privilegiada. Ou seja,
Deus quis privilegiar João Batista mais do que os profetas. E deu um privilégio maior. Ficou mais claro? Agora vamos entender a outra parte. Mas o menor no reino dos céus é maior do que quem? Do que João Batista. Está falando de João, né? Então João Batista é maior do que os profetas. Não teve ninguém na terra maior do que João. Mas o menor no reino dos céus é maior do que João. Será que as pessoas que foram para o céu foram porque eram melhores do que João Batista? O que é que vocês acham? Não, irmãos. Olha quem foi João Batista, né? E olha para nós. Não é que nós somos melhores do que João Batista. Deus foi quem nos colocou numa posição mais privilegiada de poder o quê? Conhecer o Evangelho, crer no Senhor Jesus Cristo e habitar no céu. É uma posição muito mais privilegiada do que a do próprio João Batista, que era tido como um profeta. Então foi Deus quem quis colocar o ser humano nessa posição elevada. Não é o ser humano que tem capacidade de ser melhor do que João. Quem acha aí que é melhor do que João Batista? Levanta a mão. Ainda bem que todo mundo está em sã consciência, né? Ninguém é melhor do que João, irmãos. Mas Deus, pela sua graça e misericórdia, quis dar um privilégio muito grande para o ser humano. E o menor no reino de Deus é maior do que o João Batista humano, viu? Porque João Batista também está no céu, né? Se tratando da humanidade, o menor no reino dos céus, aquele que escapou fedendo, como a gente diz na história, né? Como aquele ladrão na cruz. Quais os galardões que aquele homem levou para o céu? A vida totalmente errada, no fim, no último suspiro ele creu, foi para o céu. Aí é como aquele ditado que a gente brinca dizendo, né? Escapou fedendo, né? Ou seja, ele foi para o céu, mas não levou galardões. Podemos considerar que é o menor no reino, porque não deu tempo nem dele construir obras, né, para o reino de Deus, para receber recompensas no céu. O menor no reino. Aquele ladrão na cruz, lá no reino, ele é maior do que o João Batista aqui na terra. Entenderam agora? Porque ele recebeu um privilégio muito grande, a graça e a salvação de Deus. João Batista também recebeu, mas nós estamos comparando o ser celestial com o ser terreno. O maior ser terreno ainda é menor do que o menor ser celestial. Ou seja, é muito melhor você não ter nada no céu, né, não ter nada, entre aspas, do que ter o mundo aqui na terra. A Bíblia mesmo diz, o que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? O que dará o homem em troca da sua alma? O que é que você pode dar em troca da salvação? Nada, porque o mundo inteiro não compra. Por isso você precisa de Jesus. E Ele é quem dá o privilégio da salvação. Versículo 12 diz, desde os dias de João Batista até agora, o reino dos céus é tomado por esforço, e os que se esforçam se apoderam dele. Eu vou tentar explicar esse versículo, certo? Porque às vezes pode a pessoa pensar que esse versículo está dizendo que a salvação é por obras. E não é. Nós já fizemos vários estudos e tal que falam que a salvação é pela graça. Vou mostrar um versículo, né, que é bastante conhecido. Efésios 2:8, porque pela graça sois salvos, mediante a fé. Isto não vem de vós, é dom de Deus, não de obras. Então está bem claro, não de obras, para que ninguém se glorie. Se fosse por obras, o ser humano iria se gloriar da salvação. Então ele chegaria no céu sem nenhuma gratidão a Deus. Ele fez por esforço dele mesmo, mérito próprio. E não é, tá bem claro, não de obras, para que ninguém se glorie. Porque a glória não é do ser humano. A glória da salvação não é do ser humano. A glória é de Deus. E o que é que isso quer dizer? Desde os dias de João Batista até agora, o reino dos céus é tomado por esforço, e os que se esforçam se apoderam dele. Eu vou ler aqui o que o John MacArthur acredita ser a interpretação desse trecho, né? O reino dos céus é tomado por esforço. O reino segue adiante incansavelmente, e somente os incansáveis entram nele.
Cristo, mais uma vez, está amplificando a dificuldade de entrar no reino. Ele não está dizendo que a salvação é por obras, mas que é difícil entrar. Certo? Ficou claro? Vamos por partes, né? Para a gente não confundir. Então ele é tomado por esforço, por quê? Porque não é fácil entrar lá. Exige um esforço, exige um sacrifício para entrar no céu. Que sacrifício? O de Cristo. Não é fácil. Ele foi tomado por esforço. O esforço que Cristo fez foi quem tomou o reino dos céus, no sentido das mãos, das garras de Satanás, que ele queria lançar todos no reino do inferno. E aí Jesus tomou com o esforço que ele fez. A obra de Jesus na cruz foi o esforço suficiente para nos proporcionar a salvação. E qual a nossa responsabilidade agora? Já que Jesus fez toda essa obra, qual o esforço que nós temos que fazer? Crer. Crer no Senhor Jesus Cristo. É fácil crer? Por isso que é tomado por esforço. Exige um esforço seu. Não é tão simples. É fácil de entender. Até uma criança, se você falar para uma criança de 2, 3 anos, ela vai entender isso. Olha, meu filho, e sabe o que é o céu? Não, é um lugar maravilhoso, não tem morte, dor, choro e sofrimento. Onde o papai do céu, o criador do mundo, está lá. Ah, é? Sabe como é que você faz para ir para lá? Não, é você crer no Senhor Jesus. Se você perguntar, a criança vai saber responder. Meu filho, como é que você faz para entrar no céu? Crê em Jesus. Aqui na aulinha das crianças, ele já aprende, pequenininho. Eles sabem disso. Mas o fato de saber significa que eles creram? Não. Saber não é crer. Por isso que ele diz, é tomado por esforço. Os que se esforçam se apoderam dele. Então exige um esforço. Exige uma dedicação de você estudar a Bíblia, você aprender, leva tempo. Eu passei 10 anos ouvindo o Evangelho para entregar minha vida a Cristo. O que foi que você já fez? Assim, um plano, um projeto que você tinha na vida, que você passou 10 anos trabalhando para aquilo, para conseguir aquilo. Se você já fez isso, você sabe o trabalho que deu, não sabe? O esforço que você fez para se manter ali disciplinado, com foco naquele projeto. Às vezes é um sonho da casa própria. Assim, eu trabalhei 10 anos para construir minha casa. Foi um grande esforço, não foi? Eu passei 10 ouvindo o Evangelho para entregar minha vida a Cristo. 10 anos. Foi ou não foi um esforço? Foi. Eu precisei ouvir, eu precisava ir à igreja, eu precisava ler a Bíblia, eu precisei ouvir as pessoas falando para mim, eu precisei dar ouvido, eu precisei começar a abrir mão de algumas coisas, percebendo que aquilo não agradava a Deus e aquilo não era fácil para mim, porque eu ainda era incrédulo. Mas eu sabia que aquilo não agradava mais a Deus, porque eu estava lendo a Bíblia. E aí, o esforço, você vai fazendo um esforço. Não que se afasta daquilo é o que me daria a salvação, né? Mas aquilo que eu estava ouvindo, foi um esforço para eu ir deixando isso, percebendo que aquilo era errado, estudando, ouvindo, 10 anos. Eu já falei para vocês, né? Que teve um irmão que uma vez, quando me ouviu dizendo que o meu coração era duro, que eu passei 10 anos ouvindo, ele disse, irmão, então o meu é de pedra, que eu passei 30. O irmão passou 30 anos ouvindo o Evangelho para se converter. Olha o tamanho do esforço, o tempo que isso levou. Então, quando a Bíblia fala sobre isso, o reino dos céus é tomado por esforço, o que eu estou entendendo é que não é fácil. É difícil. Vocês sabem qual é o maior obstáculo para o ser humano entregar a vida a Cristo? O orgulho. Viu? É o orgulho. Ou seja, é o próprio ser humano. Você é o maior obstáculo de se entregar ao Senhor Jesus Cristo. É você mesmo. Qual era o meu obstáculo de entregar a vida a Jesus? Eu mesmo. Porque eu não queria abrir mão da minha vida. Da minha vida. Eu achava que a vida era minha. Aí eu achava bom ir para as festas, né? Fazer outras coisas, né? Namorar e tal. E achava que isso era o correto. Porque eu achava que essa era a vida. E eu não queria largar isso. Precisou de um esforço. Que não foi fácil.
Começar a entender que isso não agradava a Deus, eu tinha que largar essas coisas. E aí aquilo ficava me prendendo. Não, mas rapaz, mas eu vou aceitar Jesus, não posso nem um forrozinho mais. Como é que pode, né? Vai ser um esforço para mim, uma dificuldade grande. Não que deixaria o forró é quem vai me dar a salvação, né? Mas entregar a vida a Cristo traria isso como consequência. Que a princípio, antes de entregar a vida a Cristo, eu achava que era uma consequência ruim. Mas na verdade foi maravilhoso para mim, né? Depois que eu entreguei a vida a Cristo, que eu decidi fazer isso, então eu senti foi um alívio. E não ir mais para as festas. Mas no início é um esforço. Aí por isso que ele diz, e os que se esforçam, se apoderam dele. Então você tem que continuar nessa batalha em busca de Cristo. Não em busca do reino sem Cristo. Em busca de Cristo. Procurando conhecer cada vez mais a Ele, para entregar a sua vida a Ele. E assim você vai tomar, né, o reino dos céus, como diz aí, por esforço. Observe o que aqui diz Mateus 7 e 13. Entrai pela porta. É fácil? Largue a porta, espaçoso o caminho que conduz para a perdição. E são muitos os que entram por ela. Qual esforço você tem que fazer para ir para o inferno? Nenhum, porque a porta, ó, é larga. É fácil andar por esse caminho da perdição. Muito fácil. Porque estreita é a porta e apertar o caminho que conduz para a vida. E são poucos os que acertam por ela. Por que são poucos? Porque não é fácil. Precisa desse esforço. Buscar a Deus, ir à igreja, ler a Bíblia, orar, pedir entendimento. E aí quando você entrega a sua vida a Cristo, ó, largar a vida velha de pecado e correr, fugir do pecado. Não é fácil. E nós não enganamos ninguém, né? Nós falamos a verdade. Não é fácil. Mas é recompensador. Essa é a grande vantagem. Você decide largar o mundo e você encontra 100 vezes mais, já nesse mundo. E no porvir, a vida eterna. Já pensou? As recompensas que Deus te dá, ó, 100 vezes mais já nesse mundo. Já nesse mundo. Então você não perde nada com Deus. Deus não é devedor de ninguém. Ele não vai ficar te devendo. E dizer assim, você pensar, não vou entregar minha vida a Cristo porque eu tenho que parar de ir ao forró. Que era o meu caso, né? Uma das coisas que me ficar, acho tão bom ir pro forrozinho, né? Vou parar de ir ao forró. Eu achava que me alegrava com aquilo, né? Quando realmente Deus me deu o entendimento que eu resolvi entregar minha vida a Cristo, eu encontro 100 vezes mais alegria nos cultos, nos retiros da igreja, nas conferências, nas reuniões. 100 vezes mais, é muito mais alegre, muito mais satisfatório do que o forró. É isso que a Bíblia diz. Você vai encontrar 100 vezes mais, porque é muito melhor você servir a Deus. Muito melhor, não tem comparação. Nós não temos nem palavras, irmão, assim, para expressar o quão bom é servir a Deus. Você só vai saber quando você fizer isso. Quando você entregar a sua vida a Cristo, que você começar a desfrutar das bênçãos celestiais, você vai entender o quanto que é bom e o tanto de tempo que você perdeu por ficar resistindo de entregar a sua vida a Cristo. Aí você, rapaz, pode perguntar aos crentes, rapaz, qual é o maior arrependimento que você tem desde a sua salvação? É não ter entregado a vida a Jesus antes. É o maior arrependimento que a gente tem. De ter resistido tanto tempo. Rapaz, por que eu não me converti antes? Né? Porque o tempo que nós perdemos, né, de desfrutar das bênçãos de Deus, do conhecimento, da paz, né, da verdadeira felicidade, da esperança de vida eterna, isso não tem preço. Né? E às vezes a gente não consegue transmitir isso para outra pessoa. Né? Você às vezes não consegue entender. Quem não crê em Jesus ainda, às vezes não consegue entender. Como é que o crente tem alegria? Se ele não vai ao forró, ele não bebe, ele não fuma, ele não dança, né? Como é que ele pode ser alegre? Se converta, aí depois você vai me dizer. Agora faça esse teste mesmo, né? Se converta mesmo. Aí depois você me diz como é muito melhor você desfrutar das bênçãos de Deus do que das coisas do mundo. Mateus 11 e 12, foi o que nós lemos, né? 13 diz, porque todos os profetas e a lei profetizaram até João.
e se o quereis reconhecer, ele mesmo é Elias, que estava para vir. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Preste atenção e entenda. Quem é esse Elias? O Elias é o cumprimento da profecia lá de Malaquias, capítulo 4, verso 6. Eis que eu vos enviarei o profeta Elias, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. O dia lá do julgamento, né? Ele converterá o coração dos pais aos filhos e o coração dos filhos a seus pais, para que eu não venha e fira a terra com maldição. Vamos observar Mateus 17 e 12. Eu, porém, vos declaro que Elias já veio e não o reconheceram. Antes fizeram com ele tudo quanto quiseram. Assim também o Filho do Homem há de padecer nas mãos deles. Então, os discípulos entenderam que lhes falara a respeito de quem? Quando fala que Elias virá, lá na profecia, estava falando de quem? De João Batista. Mas João Batista é o Elias reencarnado? Porque os judeus sabiam que Elias, na verdade, não havia morrido, né? Observe, 2 Reis 2 e 11. Indo eles andando e falando, eis que um carro de fogo com cavalos de fogo os separou um do outro, e Elias subiu ao céu num redemoinho. Então essa é a história, né, do arrebatamento de Elias, podemos dizer assim. E então os judeus sabiam disso, Elias não morreu. Ele foi arrebatado, né, no redemoinho. Então, será que João Batista é o Elias que agora apareceu de novo, reencarnado, vamos dizer assim, né? Ou ele nunca morreu e agora ele está aqui? Não. Preste atenção. O próprio João Batista negou que era Elias. Então lhe perguntaram a João Batista, né? Quem és, pois? És tu Elias? Ele disse, não sou. És tu o profeta? Não. Ele não era Elias. O João Batista não era o próprio Elias. Então, irmão, agora não entendi nada, né? A profecia falava que Elias viria antes do dia do Senhor. E os discípulos entenderam que falava a respeito de João Batista. E o próprio João Batista está dizendo que não era Elias. Entendi, foi nada agora, né? Vamos entender com essa referência agora. Lucas 1 e 13. Disse-lhe, porém, o anjo, né, a Zacarias, né, pai de João Batista, não temas, porque a tua oração foi ouvida, Isabel, tua mulher, te dará à luz um filho, a quem chamarás, né, darás o nome de João. Em ti haverá prazer e alegria, e muitos se regozijarão com o seu nascimento, pois ele será grande diante do Senhor. Não beberá vinho, nem bebida forte, será cheio do Espírito Santo, já do ventre materno, e converterá muitos dos filhos de Israel ao Senhor seu Deus. Lembra que lá falava e converter o coração dos pais aos filhos e tudo mais? Irá diante do Senhor no espírito e poder de Elias. Ele não era o próprio Elias. Ele veio no espírito e no poder de Elias. Entenderam agora? Então, às vezes, você viu o tanto de peça que a gente teve que juntar no quebra-cabeça? Vários versículos para nós entendermos que a profecia lá de Malaquias falava de João Batista. Os discípulos entenderam que era João Batista, mas o próprio João Batista disse que não era ele. Não era ele, Elias em pessoa, ele não era o Elias reencarnado. Ele veio no espírito e no poder de Elias, né, agindo assim como Elias, né, profetizando, falando das grandezas de Deus, podemos dizer assim. Então ele como estivesse fazendo o papel de Elias na atualidade, naquele tempo dele, certo? Não era o próprio Elias reencarnado. Mateus 11:16 diz: Mas a quem hei de comparar esta geração? É semelhante a meninos que, sentados nas praças, gritam aos companheiros. Nós vos tocamos flauta e não dançastes, entoamos lamentações e não pranteastes. Pois veio João, que não comia nem bebia, e dizem, tem demônio. Veio o Filho do Homem, que come e bebe, e dizem, eis aí um glutão e bebedor de vinho, amigo de publicanos e pecadores. Mas a sabedoria é justificada por suas obras. O que é que isso quer dizer, né? Observe que diz que essa geração
é semelhante a meninos. A quem eu vou comparar essa geração? A meninos, como crianças. Você consegue satisfazer uma criança assim, fácil, no sentido de ela decidir o que quer? Já perceberam que a criança é indecisa no que ela quer? Vocês sabem, né, que a gente tem comércio em Pedra Branca, né? Antes de nós sermos missionários, já tínhamos esse comércio lá, que vende bombom, né? E nós vemos direto lá. Chega a criança e... Papai, eu quero esse daqui. Para começar, o pai ou a mãe pergunta o que é que a criança quer, né? A criança vai lá, quero esse. Aí vai lá no caixa, quando a gente passa... Não, quero esse mais não. Eu quero esse. Aí volta. E fica nesse negócio, né? Para a gente encurtar a história. Ele não decide, não sabe o que quer. É o que o texto está dizendo. Esta geração é como menino. Não sabe o que quer. Por quê? Observe. João veio, não comia e nem bebia, ou seja, ele tinha uma forma diferente de viver da que Cristo viveu. Ele se privava de muita coisa. Aí dizia, tem demônio. Não se agradaram de João Batista. Aí veio Jesus, o Filho do Homem, que convivia com pecadores, publicanos. Eles disseram o quê? É um glutão e bebedor de vinho. Não quiseram nem João Batista e nem Jesus. Eles não se agradaram de nenhum deles. O problema estava em João, em Jesus ou nos meninos? Nos meninos. Não estou falando das crianças. É daquelas pessoas que agem como crianças no sentido de não se decidirem o que querem na vida. Qual foi a pregação de João Batista e qual foi a pregação de Jesus? João Batista, ó, arrependei-vos porque está próximo o reino dos céus. Jesus, Mateus 4,17. Daí por diante passou Jesus a pregar e a dizer, o quê? Arrependei-vos porque está próximo o reino dos céus. A mesma pregação de João. Os dois pregaram a mesma mensagem. Eles só viviam de formas diferentes. É como se fosse assim, ó. Você fala duas pessoas falando a mesma coisa de formas diferentes. E a criança não decidiu por nenhuma delas. Não se agradou de nenhuma. Aqui foi para o povo não ter desculpa. O povo não tinha desculpa de dizer, não, eu não criei na pregação de Jesus porque ele comia, bebia com publicanos, pecadores, ele não vivia assim recatado do mundo e tal. Mas João viveu recatado do mundo e vocês não creram. Qual a desculpa da humanidade para não crer na pregação? Não tem desculpa. É por isso que a Bíblia diz, todo mundo será culpável perante Deus. Culpável. Por quê? A mensagem foi pregada. Pessoas diferentes pregando a mesma mensagem. E mesmo assim a mensagem foi rejeitada. Não é por conta do mensageiro que a mensagem foi rejeitada. Porque foi duas formas diferentes. E mesmo assim eles rejeitaram as duas pessoas. É por causa da dureza do coração do ser humano. E aqui fica a reflexão, né? Se você não creu em Jesus ainda, não culpe ninguém. Se você não tem ainda a convicção da sua salvação, não culpe ninguém. Se olhe no espelho. Certo? Se olhe no espelho. E avalie a sua vida. Por que eu não creio em Jesus ainda? É tão fácil de entender que eu tenho que crer em Jesus para ir para o céu? Tão fácil. Por que eu não fiz isso ainda? O que eu não fiz? Não é para... Não, eu não fiz por causa do fulano, eu não fiz por causa do ciclano, não. O que a Bíblia diz? As pessoas que ficam tropeçando nos outros são como meninos. Não se decide o que querem. Eu fui assim por 10 anos. O irmão lá foi por 30 anos. Nós ficamos fazendo papel de menino. Certo? Aqui eu não estou julgando ninguém, não. Eu fiz papel de menino por 10 anos. O irmão lá foi 30. Que não se decide o que quer da vida. Ouve a mensagem, entende a mensagem, que é simples a mensagem, mas não se decide. Não sei se quero, não sei se não quero. Eu acho que eu ainda sou novo, eu acho que eu ainda tenho que viver minha vida, eu acho que eu ainda tenho que aproveitar isso. Se decida. Não fique como um menino, como eu fiquei por 10 anos. Não fique. Porque você está perdendo tempo, assim como eu perdi. Não faça isso.
Desfrute das bênçãos de Deus. Desfrute dessa maravilha, da boa, agradável e perfeita vontade de Deus na sua vida. Amém? Vamos orar. Senhor, nosso Deus e Pai querido, muito obrigado pela bondade do Senhor em nossas vidas, pela graça do Senhor, ó Pai, que nos torna maior do que qualquer ser humano aqui na terra, isso quando estivermos na eternidade. Não por bondade nossa, mérito nosso, mas por graça e misericórdia do Senhor, porque o Senhor é que nos concede a salvação. A glória é totalmente do Senhor, Pai. Agradecemos porque a Tua palavra nos ensina o caminho certo a seguir, com tanta clareza, ó Pai, como a Tua palavra tem as suas dificuldades de interpretação, mas tem o Evangelho puro e simples, fácil de entender. Pedimos, Senhor Deus, que os corações sejam quebrantados pelo poder do Teu Santo Espírito, para se renderem à verdade da Tua palavra, e assim, ó Pai, entregarem suas vidas a Cristo. Pedimos as bênçãos do Senhor pela semana, a vitória sobre o mal, sobre o pecado, e possamos, ó Pai, render graças ao Senhor enquanto vivermos, todos os dias da nossa vida. E oramos agradecidos em nome do Teu Filho amado, nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Amém.